Boa tarde, galera! Estamos retornando com os nossos vídeos sobre os 20 valores fundamentais para aqueles que buscam o autoconhecimento. A gente interrompeu as apresentações antes do retiro, né? No 10º valor. E hoje a gente chega no 11º. Então, se você perdeu alguma dos vídeos sobre os valores anteriores, dá uma olhadinha no nosso canal, o Desperte-se, que você encontra todos os vídeos que a gente veio apresentando até agora. O 11º valor, sobre o qual a gente vai conversar hoje, ele é muito importante, assim como todos os outros. A gente chama esse valor de Anahankara. Ahankara é a palavra utilizada para identificar o eu que aparece quando a gente diz, por exemplo, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu faço isso. Esse eu individualizado a gente chama de Ahankara. Quando a gente coloca o prefixo an, né, an na frente, ele dá uma ideia de negação. Anahankara é, portanto, a não identificação com esse eu individualizado. E a gente só conseguiria essa não identificação através do conhecimento, porque só aquele que realmente conhece o ser, a essência, a verdadeira essência do ser, é capaz de não se identificar com a Ahankara. O Ahankara, ele é basicamente o ego. E o ego, ele nos acompanha desde a infância, né? E a gente se associa, a gente se identifica com esse ego porque a gente ignora a nossa verdadeira natureza, a nossa essência. O ego, ele está muito próximo do orgulho, Manitwan, que foi algo que a gente já conversou anteriormente, né? Quando a gente falou do orgulho, a gente começou a tomar consciência de que sentir orgulho não faz o menor sentido. Porque por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, por mais que a gente escolha as nossas ações, tome decisões diante da vida, a gente não tem o controle dos resultados dessas ações. A gente faz escolhas, a gente age, mas o que acontece depois dessa ação, a gente não controla, a gente não pode reclamar a autoria desses resultados. É, por exemplo, quando você dropa uma onda, né? Você está aprendendo a surfar, e aí você dropa aquela onda perfeita e você fica super orgulhoso, né? Você já sai do mar assim, você viu? Você viu? Alguém filmou? Alguém tirou foto? É assim. E a gente se sente orgulhoso por aquele drop perfeito. Mas se a gente for parar para analisar a situação, o que fez com que a gente dropasse perfeitamente aquela onda? Você precisou de uma prancha ideal, você precisou de um equipamento, né? Alguém teve que fazer aquela prancha. Você precisou que o mar tivesse em condições perfeitas para te permitir fazer aquele drop. Você precisou que o teu corpo tivesse preparado para aquele movimento. Então é uma série de elementos que construíram um drop perfeito, a onda dos sonhos. Mas repara que cada um desses elementos não dependeram de você. Você não teve autoria em relação a nenhum deles. Você dropou, deu certo, mas poderia ter dado errado, como dá muitas vezes no meu caso. E a gente não pode sentir orgulho, portanto, de algo que a gente não controla, de algo que a gente verdadeiramente não é autor. E aí, quando a gente toma consciência desse fato, a gente enxerga que não faz sentido sentir orgulho ou se identificar com o ego da forma como ele está sendo apresentado aqui. E se a gente não deve, né, e não tem porquê se orgulhar dessas coisas ou se identificar com o ego, ser humilde não é uma virtude. Ser humilde, na verdade, é você ser capaz de enxergar as coisas, as situações, as pessoas, você mesmo, como você é verdadeiramente. E aí, quando a gente enxerga as coisas como elas são, quando a gente se percebe, quando a gente reconhece a nossa própria natureza, a gente abre mão do orgulho, a gente deixa aí o ego, a identificação com esse ego, a gente deixa aí a autorreprovação, a autocondenação, a autopiedade, porque tudo isso também são manifestações do ego. E aí quando a gente elimina, né, essa associação com o orgulho, com a identificação desse eu personalizado, a gente percebe o mundo como uma caixinha de possibilidades, como um campo muito fértil para a gente usar o nosso corpo e a nossa mente como ferramentas. Ferramentas para a gente encontrar o autoconhecimento, para estudar, para crescer, para aprender, para se relacionar e a partir dessas relações nos tornarmos
pessoas mais conscientes. A gente passa então a não se identificar com esses elementos, mas a viver a partir deles de forma consciente. Isso é Anahankara, e esse foi o 11º valor. No próximo vídeo, então, a gente vai conversar sobre o 12º valor. Obrigada, galera. Uma ótima tarde para vocês. Até a próxima.